O palestrante, né, o pastor Daniel Lima, ele é bacharel em psicologia pela USP, pela USP, bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Presbiteriana Independente, tem mestrado em educação cristã, e tem várias outras matérias aqui citadas que o pastor Marco compartilhou com a gente. Está em fase de conclusão do doutorado, meu Deus do céu, que não lembro essa fase. Está em fase de conclusão do doutorado em Ministério de Formação Contínua de Líderes, Fuller Theological Seminary. Aí o senhor fala mais. Certo? Dos Estados Unidos, né? Isso. Pastor Daniel, pode ficar à vontade, tá certo? Para adicionar algumas informações. E, em seguida, a gente já deixa, assim, direto a apresentação do que o senhor tem que compartilhar conosco. As demais, a gente vai ficar, no momento, assim, ouvindo o conteúdo e o compartilhar, né, da experiência. Posteriormente, a gente abre para perguntas. Perfeito, perfeito. Okay. Muito boa tarde, minha gente. Daniel Lima. Acho que não precisa colocar mais nada, não. Tem muita coisa nesse currículo. Chega. A melhor parte do currículo é que eu sou casado com a Ana Paula e temos 4 filhos e uma neta, que de vez em quando eu tenho que colocar na palestra de algum jeito, porque imagina que eu vou deixar minha neta fora de uma palestra, né? Minha esposa também é formada em educação física, lecionou na rede pública por muitos anos. Atualmente, nós frequentamos a Igreja Batista Conde, que é a primeira igreja batista em Porto Alegre, e eu tenho um ministério chamado Foco, Formação Contínua. Vou falar um pouquinho mais dele, mas é importante também que vocês saibam que eu tenho hoje trabalhado em parceria com a missão chamada da Meia-Noite. Não sou missionário deles, mas a gente tem vários projetos que a gente trabalha juntos. Estamos, inclusive, no meio de uma conferência online. Todos os anos a gente tem uma conferência lá próximo de São Paulo. Esse ano, por razões óbvias, não deu para fazer a conferência presencial. Então, nós organizamos aí uma conferência online e tem sido muito, muito interessante essa participação. Esse Ministério Foco, eu acho que tem, em parte, a ver com o que nós estamos falando aqui, por isso eu quero gastar 1 ou 2 minutinhos a mais. Eu sou primariamente um educador. Trabalhei como pastor grande parte da minha vida, mas mesmo nesse período fui professor de seminário, continuo dando aula em seminário. Mabel sobreviveu às minhas aulas, né, Mabel? E manteve a fé, então tu vê que não foi tudo assim perdido, tá? Bona também. Tive grande privilégio de acompanhar o Bona por vários anos e nos últimos anos reconectamos depois de um período aí de afastamento, né, por causa da distância. Mas a minha grande paixão... O nosso padrinho de casamento. Padrinho de casamento, isso. Né, tenho culpa no cartório desse casamento aí, mas muita alegria poder, nesses últimos anos, ter compartilhado um pouco da caminhada com eles, com o Tiago, com o Marcos, com o Genilson, com o pessoal ali da Igreja Batista Oásis. Eu tenho... Uma das minhas grandes preocupações também tem sido, ou talvez a principal preocupação em termos de ministério, é como Deus forma um líder. Como é que Deus prepara a pessoa que Ele quer usar? Para isso eu tenho lido muitas biografias, procurando entender se tem um jeito padrão de Deus usar de Deus formar pessoas que serão pessoas influentes e que vão impactar a vida dos demais. Eu, então, inclusive o meu doutorado, que se Deus quiser, serei liberto dele em breve, assim que a tese for aprovada, já voltou 2 vezes, agora chega, vamos ver se eu mando ela definitivamente. Conversando com uma outra irmã da igreja aqui, que terminou o doutorado recentemente, nós concluímos que doutorado não é de Deus, não, gente. Isso não pode ser de Deus. Não faz bem à saúde mental da pessoa, mas tudo bem. Mas a minha grande pergunta é justamente essa. Como é que
como é que a gente pode formar líderes? Eu deixei a função de pastor titular há 2 anos, justamente para poder me dedicar a isso, a formação contínua de líderes. Então, nós temos um programa de mestrado que nós temos oferecido, de pós-graduação aqui, que nós organizamos, onde o grande diferencial não são as matérias são boas, graças a Deus, mas o grande diferencial é que todo aluno, para poder participar do programa, tem que estar fazendo mentoreamento. Ou comigo, ou com alguém mais. Nós temos mais um membro da equipe que faz o mentoreamento também. Mas porque a minha percepção é que aquilo que faz a pessoa abandonar o ministério, quando eu digo abandonar o ministério, gente, não estou dizendo a pessoa deixar de ser pastor só. Estou dizendo gente que tem envolvimento, tem compromisso com a igreja e, de repente, se cansa, joga a toalha, cai fora, se frustra e abandona esse ministério de envolvimento. Literalmente fala, já deu para mim. A grande maioria das pessoas deixa o ministério não porque falta educação ou instrução, mas por um problema de coração, por um problema de expectativas, por um problema emocional, espiritual, relacional. Então, quando eu decidi montar esse programa de formação de líderes, hoje ele funciona online, eu tenho um aluno de Fortaleza, tem aluno, estou pensando aí mais perto, acho que Fortaleza é o mais perto, que não é tão perto, eu sei. Mas temos ao todo cerca de 25 alunos, mais ou menos. Mas o que realmente me preocupa não é simplesmente oferecermos bons cursos, mas ajudar a pessoa a se conhecer, a desenvolver sua vida espiritual, a colocar em ordem a sua vida, para que ele possa resistir aos desafios do ministério. Então, só para dar uma introdução, falei demais, com certeza, mas o tema que me foi pedido pelo Marcos, sigo já direto, Simone, com a minha apresentação? Perfeito. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar aqui, tá? Então, eu conheço mais o Zoom do que esse sistema. Vamos ver se eu consigo... Qualquer coisa eu posso tentar aqui, pastor. O que é que eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Eu primeiro preciso fazer isso. Tá, vamos lá agora. Compartilhar. Muito bem, estão todos vendo ou não? Alguém está vendo a apresentação? Sim. Sim? Ótimo, perfeito, então. Liderança em tempos de crise. Gente, eu vou fazer uma coisa, eu acho que eu vou parar de novo aqui, porque isso está ficando tão confuso para mim que, em vez de me ajudar, está atrapalhando. Eu vou ficar sem isso. Se a Simone quiser projetar... Projetar fica melhor, porque fica ruim para o palestrante ver, porque a gente só fica com a imagem, né, do... Isso. Então, se tu quiser, fica à vontade. Eu vou tocando aqui. Você movimenta para mim a apresentação? Obrigado, Simone. Então, gente, eu comecei a pensar sobre líderes em crise, especialmente levando em consideração a questão da pandemia, né? Liderança em tempos de crise, especialmente em tempos de pandemia. E pensando sobre isso, eu comecei a pensar assim, o que é que caracteriza a crise? A primeira coisa que caracteriza a crise, eu pensei em 3 palavras: ameaça, mudança e incerteza. Mas deixa eu falar de cada uma delas. Uma crise é uma ameaça. Existe alguma coisa que ameaça a nossa vida, ameaça a nossa segurança, ameaça alguma coisa que pode me prejudicar. E aqui eu penso não só na ameaça da pandemia em si, dos riscos que estão envolvidos na pandemia, mas também a ameaça para os nossos ministérios. Não sei como é que estão as igrejas aí, mas a nossa igreja até hoje não voltou para reuniões presenciais. O decreto que existe em Porto Alegre, até 2 semanas atrás,
é que você poderia ter no máximo 30 pessoas na igreja. Bom, 30 pessoas para a nossa igreja, se você colocar a equipe de louvor, o pastor, a recepção, você já lotou as 30 pessoas, não tem mais ninguém. Agora, pela graça de Deus, nós temos um sistema de pequenos grupos que tem sustentado a igreja bastante bem. Mas eu sei de igrejas que têm sofrido tremendamente com a questão da pandemia. E aqui eu não digo só a programação da igreja, mas aquele sentido de comunidade, aquele sentido de estarmos juntos, até mesmo muito dos ministérios da igreja têm sofrido. Então, essa crise tem trazido à tona uma nova maneira de pensar, o pessoal tem falado do novo normal, né? Que inclui uma série de mudanças. Algumas mudanças são até muito boas, mas junto com a mudança tem vindo muita incerteza, porque a gente não sabe o que vai ser. Tem 2 amigos meus aqui perto que trabalham com o Ministério de Acampamentos de Verão. Gente, eles até hoje não sabem se vão ter temporada. Tem gente aqui que trabalha com seminários ou escolas bíblicas. Eles ainda não voltaram às aulas presenciais. Tem um seminário grande que eu trabalhei, me envolvi, o Seminário Palavra da Vida em São Paulo. Eu acredito que eles ainda não voltaram com aulas presenciais. Então, incertezas. Agora, gente, eu estou falando só de ministério. Incerteza quanto à vacina, por exemplo. Todos nós temos assistido a briga que existe, se é a chinesa, a russa, o que vai acontecer. E se você tem um mínimo de contato, você tem, assim, uma inundação de informações, em geral conflitantes, e todas elas afirmando que são confiáveis. Eu não sei se você se sente assim, mas eu me sinto muito burro nessas horas, porque eu vejo a pessoa falar, eu me convenço. Aí eu vejo outro, eu me convenço de novo. Eu falo, não pode ser. Estou falando coisa diferente, como é que eu me convenço com os dois? Incerteza. Nós vivemos agora... Essa situação de crise faz com que a igreja sofra muito essas pressões, porque a igreja se torna muito facilmente massa de manobra. Então você vê irmãos e igrejas se envolvendo nessa polêmica, discutindo para cá, para lá, e participando dessa bobagem toda que a gente tem visto. Então isso exige de nós uma liderança diferenciada, ainda que nós também estejamos sob ameaça, sob mudança e sob incerteza. E se nós não tivéssemos ameaçados, tivéssemos certeza do que vai acontecer, é tranquilo liderar. Mas nós somos chamados a liderar por Deus quando nós temos muita incerteza. E eu creio que esse é o momento específico para a liderança fazer uma diferença. Pessoal que pesquisa sobre liderança afirma o seguinte, que 80% dos líderes são, na verdade, adaptadores. Adaptadores são pessoas que pegam um programa, dão um tapinha, como o pessoal diz, muda uma coisinha e aplica o programa e vai esse mesmo. Então, o máximo que ele faz é uma adaptação do programa. 80% dos nossos líderes são adaptadores, eles são copiadores de programa e aí passam o programa de um lugar para outro. Bom, muitos dos nossos programas hoje não estão funcionando. Então, os adaptadores estão sofrendo tremendamente, porque tentar repetir o programa é muito complexo. O pessoal afirma também que há 15% dos líderes que são inovadores. O inovador, ele pega um programa que já existe, pega um pedaço, junta 2 programas, ele dá uma modificada, ele modifica mais do que o adaptador. O adaptador só copia e, quem sabe, muda a cor da primeira página, tá? O inovador, ele já começa a fazer assim, pegar pedaços e começar a aplicar. E apenas 5% dos líderes são realmente criativos. E eu quero propor a vocês que o líder que faz diferença, não é só o criativo que faz diferença, nós precisamos de todo tipo de líder, mas especialmente no momento de crise, quando o que funcionava antes não funciona mais, e o novo ainda não está claro o que vai ser, nós precisamos
assim, de uma maneira muito especial, de líderes criativos. Pessoas que vão conseguir olhar os princípios e desenvolver atividades, movimentos, ações que nunca foram tentadas antes. E isso significa arriscar muita coisa. Então, no meio da crise, a maioria dos líderes não quer arriscar, porque já está ruim a coisa, já está em vou tentar algo totalmente novo, mas é um momento que ou você tenta algo novo, e não estou falando loucura, tá? Mas estou dizendo assim, puxa, como é que eu vou servir essas pessoas? Como é que eu vou ensinar essas pessoas? Como é que eu vou ministrar na vida dessas pessoas? 5% são realmente criativos, vão inventar algo totalmente novo. Eu não sei se eu sou um dos 5%, um dos 15%, um dos 80%, acho que tem momentos que eu sou cada um deles, mas certamente eu quero responder a essa crise que está surgindo. E eu quero responder compreendendo que eu preciso deixar o antigo e arriscar algo novo. Pensando nisso, eu pensei num dos maiores líderes que nós temos na Bíblia, que mais detalhes nós temos sobre a vida dele, que é Davi. E eu quero olhar pelo menos 3 maneiras como ele reagiu a uma crise, para nós podermos tentar traduzir isso para nós. São histórias conhecidas, eu não vou ficar lendo trechos longos das histórias da vida de Davi. Tenho certeza que vocês já ouviram pelo menos uma mensagem sobre cada um desses eventos. Mas eu quero olhar primeiro assim, como é que Davi reagiu a ameaças. E a primeira história que me veio à mente, é claro, é a história de Golias. Não preciso entrar em detalhes. Quase 3 metros de altura de homem, ele carregava uma couraça que pesava 60 quilos e tinha uma lança, era um guerreiro temível. E ele chega, Davi, diante de uma ameaça tremenda, chega diante desse gigante, o gigante o despreza, o ataca, você não pode fazer nada. O que eu mais me encanto é a resposta de Davi. Deixa eu ler rapidamente para nós aqui. Em 1 Samuel 17, 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vamos trazer para casa, tá? Vocês conhecem bastante a história. Era um perigo, ninguém se arriscava a responder, era uma crise, havia insegurança, porque se o gigante ganhasse, todo o povo de Israel teria que servir aos filisteus. Davi nunca tinha lutado em batalha. Primeira característica é a ousadia, mas não é uma ousadia do arrogante, ou ousadia impensada. É uma ousadia de quem sabe a quem serve. Então, pensando sobre cada um de nós na sua esfera de liderança, em tempos de crise, eu não acredito que Deus está nos chamando para sermos doidos, mas sim ousados. Não porque eu sei a resposta, mas porque eu sei a quem eu sirvo. Humanamente falando, gente, Davi não tinha a menor chance contra esse gigante. Humanamente falando, ele estava roubado. Mas como ele sabia quem servia, ele veio em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós nos deparamos com uma situação de vida, com uma epidemia, com uma pandemia hoje, com acertos e erros das autoridades, com distanciamento social, com o ignorar de distanciamento social. Ainda esses dias aqui, e olha, Porto Alegre tem sido bastante rigorosa quanto ao distanciamento social. Esses dias, a polícia interrompeu uma festa com mais de 200 pessoas, uma festa de casamento. Gente, ameaças e incerteza. Nós somos chamados a sermos ousados na dependência de Deus, mas a aproveitar a oportunidade. Ontem, conversando com um pastor amigo meu, ele falou: Daniel, há anos que nós queríamos atingir uma comunidade aqui perto e nós não... Tentamos uma coisa, tentamos outra, mas assim, nada que tivesse significado. Começou a pandemia,
Aí uma senhora se reuniu com mais outra senhora e elas juntas conseguiram montar 5 cestas básicas e levar até a comunidade, algumas famílias que elas conheciam. Voltaram, contaram para a igreja. Bom, o resultado é que durante a pandemia, eles começaram um ministério que hoje eles atendem 150 famílias. E não é uma igreja muito grande, uma igreja de umas 200 pessoas. E eles estão atendendo, estão ministrando e estão levantando os recursos, porque alguém tentou fazer uma coisa impossível. Imagina só, gente. Pandemia, nós já somos cercados por um bolsão de miséria. Quem sabe, muito próximos, né? Aí, de repente, vem a pandemia. Muita gente perde o emprego. A minha sensação é de total impotência. Não tenho o que fazer. Agora, 2 senhoras, não sabendo que não tinham o que fazer, fizeram. É meio assim com o Davi, sabe? Davi não sabia que era impossível. Então, ele foi lá, tentou e matou o gigante. Mas ele tentou, diante da ameaça, o que deu a ele coragem é saber que ele sabia quem servia. Então, guarda essa ideia. Se eu sei a quem eu sirvo, a ameaça se torna oportunidade para mim. E não estou propondo de novo loucura, mas ficarmos espertos, alertas para oportunidades que Deus pode estar mostrando. Segunda história que me vem à mente é com respeito a mudanças. E Davi passou por muita mudança, né, gente? A gente podia falar aqui sem número de experiências que ele teve de mudança, mas eu quero pegar uma em particular, que é a história de Abigail. 1 Samuel 25, vocês conhecem a história também. Os homens de Davi serviam como uma milícia, uma segurança particular numa região, e era tradicional naquela época que, na época da tosquia, essa milícia fosse até os senhores, os fazendeiros, e falasse: olha, se o senhor puder compartilhar alguma coisa com a gente, não era extorsão, tá? Era um pedido que se fazia e era assim que funcionava na época. Então, Davi fez o pedido a Nabal, marido de Abigail. Nabal, o nome quer dizer tolo, e ele era realmente um tolo. Ele desprezou, expulsou os homens. E aí, Davi parte com seus soldados para matar esse homem, para destruir a fazenda e matar todo mundo. O que eu quero falar de mudança, a situação não mudou. Mas Abigail fica sabendo disso, vem na direção de Davi e passa para Davi uma nova perspectiva. Fala: Davi, não faz isso, porque você vai se desqualificar, você não pode fazer isso. E ela faz isso com muita gentileza e manda presentes e tudo mais, muita sabedoria. O que eu quero falar de mudança não é que a circunstância mudou, mas a perspectiva de Davi mudou. De repente, eu quero ler aqui versos 32 a 34, depois que Abigail apresentou a sua argumentação toda lá para Davi, a gente lê assim, 1 Samuel 25, 32 a 34. Disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao raiar do dia. Davi tinha um plano traçado. Abigail vem e dá a ele uma nova perspectiva. As circunstâncias não mudaram, mas ele mudou. E diante da mudança, ele não tem medo de mudar o plano dele. O que eu tinha planejado que funcionava, me ofendeu, vou lá e mato, não funciona, não é mais assim. E o que eu acho bom aqui, gente, essa aplicação que eu quero fazer, é que com certeza, como líderes de ministérios, influenciadores, discipuladores, pequeno grupo, seja o que for, nós vamos nos deparar com muitas coisas que funcionavam muito bem até a semana passada, ou até o começo do ano, e esse ano não faz mais sentido. Deixa eu citar uma situação bem pessoal. Eu mantinha aqui, todo ano, já fazia 2, 3 anos, um curso que eu dava presencialmente. Nós temos uma sala de aula muito boa aqui,
e nós dávamos esse curso presencialmente. Eu tinha aí 10, 15, 20 pessoas fazendo o curso. Bom, começou a pandemia, eu ia dar um curso do Evangelho de João, eu dei a primeira aula, agradeci e despedi os alunos porque não ia ter mais aula. Naquela semana, eu comecei a olhar, eu já tinha feito alguns cursos por Zoom, falei, gente, eu vou tentar fazer com Zoom. Eu tinha uns 15 alunos inscritos, se eu tiver 10, valeu. Mas aí eu falei, mas eu não preciso me restringir aos meus alunos aqui de Porto Alegre. Aí eu contatei o Bona, contatei esse, aquele, comecei... Bom, no final, eu tinha 47 alunos fazendo curso comigo. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu abandonei algo que vinha funcionando até ali. Mas eu ganhei uma nova perspectiva e falei, puxa, não posso mais continuar fazendo isso. E eu diria, graças a Deus que eu não continuei. Eu abri mão do que era, eu inovei, eu transformei, eu criei uma nova estratégia. E deixa eu desafiar vocês nesse sentido. Eu já ouvi um professor meu dizer que um dos piores inimigos do crescimento é o sucesso do passado. Que você fez alguma coisa no passado que deu certo. Aí você fala, pronto, agora eu já sei fazer esse ministério. Já sei fazer um encontro de casais, já sei alcançar uma população, já sei fazer isso. E você para de criar. Então, o teu sucesso do passado se torna inimigo do crescimento para o futuro. Porque a pandemia, ela zera a experiência de todo mundo. Nenhum de nós tinha vivido numa pandemia antes. Ou você é capaz de pegar a tua experiência do passado, transformar essa experiência e se aplicar a algo novo, ou não tem sentido. Eu conheço igrejas, por exemplo, pelo menos essa igreja eu conheci bem de perto, me envolvi com essa igreja, eles tinham um ministério com grande alcance. Eu questiono a eficácia do ministério, mas tinha muita gente que vinha, eles tinham na igreja 2 irmãos empresários, que cada um era dono de uma fábrica de pães, um sanduíche, assim, pão fatiado. Então, o que eles faziam? No final de semana, eles recebiam de volta dos mercados o pão que estava para vencer. Não é que tinha vencido, mas faltava 3 dias, 4 dias, e os mercados devolviam. Então, eles levavam para a igreja, e assim, gente, era um caminhão, cada um deles trazia. E ali eles tinham um culto, que o pessoal vinha assistir o culto e na saída podia pegar pão. Bom, eles tinham 300 pessoas assistindo o culto. De novo, questiono se é a melhor maneira, se está emancipando, é só assistencialismo, mas de qualquer maneira, aquele pessoal levava pão para casa e ouvia uma palavra de Deus. Bom, um desses irmãos vendeu a fábrica, o outro faliu a fábrica, pararam de distribuir pão. Quando eu cheguei e conheci a igreja, tinha uma equipe de 15 pessoas, um pastor contratado para pregar nesse culto, e tinha 6 pessoas assistindo o culto. Quer dizer, gente, não funcionava mais. Não estou discutindo, eu sei do valor de cada um, mas então vamos fazer um grupo pequeno. Vamos fazer outra coisa aqui. Não, nós temos o culto porque Deus nos chamou para esse ministério, e aí eles ficavam falando, porque nós já tivemos 300 pessoas, e nós tivemos muitas decisões. E eu falava, gente, tudo bem, mas mudou, as circunstâncias mudaram. Não faz mais sentido a gente fazer isso. E demorou até que esse pessoal definisse realmente o que nós fazíamos não funciona. Então, Davi enfrentou ameaças confiando no Senhor. Ele enfrentou mudanças, primeiro, sendo humilde, e aqui no caso de Abigail é até mais interessante, porque era uma mulher, e ele, naquela época, não se ouvia mulher, e ele, de repente, ouve a mulher com muita sabedoria, mas a mulher o repreende, fala, não faz isso que está errado. E ele atende e muda o seu programa. Queridos, não sejam tão apegados ao seu programa. Aquilo que foi muito bom antes da pandemia, durante a pandemia não funciona, e olha, espero não desanimar ninguém aqui, mas provavelmente após a pandemia, é possível que não funcione também, tá? Porque muita coisa vai mudar. Por exemplo, o nosso programa de mestrado era presencial e as mentorias eu fazia em pequenos grupos pessoalmente.
Já tem aluno do mestrado que falou, Daniel, se voltar a ser presencial, eu vou ter que parar, porque fica muito mais fácil fazer online. E aí eu tive que reprogramar a minha cabeça, porque na minha cabeça, assim, mentoria, discipulado é relacionamento. Relacionamento, aqui no Sul, é como uma cuia de chimarrão. Eu preciso estar cara a cara contigo, eu preciso tomar um cafezinho contigo. Pela tela não funciona. Mas o fato é que nós vamos ter que descobrir um outro jeito de fazer isso. Terceira atitude que eu defini, e eu falei que Davi enfrenta, que crise é ameaça, crise é mudança e crise é incerteza. Vocês todos se lembram também da situação de Absalão. Absalão se levantou uma revolta contra seu pai, saiu, e Davi estava no palácio em Jerusalém quando ele ouve, olha, Absalão vem aí com um exército. Agora, deixa eu dizer para vocês, Davi era guerreiro, gente. Davi sabia como lutar. Jerusalém era uma cidade murada. Ele podia falar, nós vamos enfrentar Absalão aqui, quero ver esse guri me pegar. Mas o que ele faz é... Ele sai de Jerusalém, ele entrega a cidade, porque ele não queria lutar com o próprio filho. E enquanto ele está saindo, não sei se vocês se lembram dessa passagem especificamente, 2 Samuel, capítulo 16, eles passam por um lugar em que um indivíduo chamado Abissai começa a amaldiçoar, Abissai não, perdão, acho que é Simei, não é? Simei, o rei está fugindo de Jerusalém com todo o seu clã, e Simei começa a jogar pedras no rei. E começa a dizer, olha, tu é maldito, tu é assassino, tu devia morrer. Quer dizer, o rei está fugindo, ele não sabe para onde vai direito, ele não sabe o que está por acontecer, e esse homem começa a jogar pedra nele. E aí Abissai, esse sim, que era um dos soldados dele, diz, me dá uma palavra só, rei, e eu corto a cabeça dele. Abissai devia ser uma florzinha de pessoa, né? Permita que eu lhe corte a cabeça. Ele, assim, tá jogando pedra no rei. O rei já tá por baixo, o cara vem para pisar. Eu sei como reagir. E, no entanto, Davi diz para ele, essa é a passagem que eu quero destacar, versos 11 e 12. Então Davi disse a Abissai e a todos seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje eu recebo. Davi reconhece que ele não sabe o que vai acontecer. Ele não tem um plano, não é uma super estratégia. Mas ainda assim, no meio da sua humilhação, ele fala, gente, não. Nós podemos confiar em algo maior. Eu posso confiar na sabedoria e na soberania do meu Deus. E eu não vou me defender. Mais do que isso, eu vou confiar na sua misericórdia para me dirigir. Eu tenho, nesses últimos anos, sido muito confrontado por Deus, porque eu sou muito ativista. Você me dá 5 minutos, eu começo a organizar um programa para resolver isso, para resolver aquilo. E eu tenho, nos últimos anos, especialmente esses últimos meses, até ouvido de Deus assim, Daniel, te aquieta e ouve minha voz. E durante a pandemia, gente, quer tu seja ativista ou não, é só o que você pode fazer. Não adianta tu querer falar, eu já sei o que eu vou fazer. Não, tu não sabe, é incerteza. Tu pode tentar, mas saber tu não sabe. Mas eu acho fascinante como líderes, como Deus nos dá novas oportunidades, maneiras diferentes de reagir, maneiras diferentes de enfrentar esse novo normal, esse novo não normal, né? Sei lá. De repente nós somos chamados para andar diante de situações que a resposta normal seria, como Abissai falou, vamos cortar a cabeça dele, e Davi fala, não, é Deus que está permitindo isso. É Deus que está permitindo isso. Nós queremos reagir de acordo com a vontade de Deus,
vamos parar como líderes e ouvir a Deus. Vamos parar como líderes e não é parar e ficar parado, ficar estagnado. Absolutamente não é isso que eu estou dizendo. Mas é não ouvirmos mais a Deus do que ficarmos muito seguros das nossas estratégias. Eu creio que é um tempo de nós ficarmos alertas como líderes. Seja você líder de um grande ministério, um pequeno ministério, ou só influência aqui ao seu redor. Mas que nós possamos estar ouvindo. Tá bom, Deus, o que é que o Senhor quer fazer? Não reage muito rápido. Não reage tão prontamente. Uma das tarefas que eu tenho aqui na chamada é que eu escrevo um artigo toda semana para a chamada. E já teve mais de uma vez que eu fico olhando o noticiário, prestando atenção em coisas e procuro escrever um artigo, escrevo no site, em relação a algum acontecimento da semana. E teve pelo menos uma vez que eu escrevi um artigo em vista de um acontecimento e estava pronto para enviar para o site quando eu acho que Deus pegou meu coração e me deu um certo medo. Eu falei, será que o que aconteceu é isso mesmo que eles estão falando? E eu parei para ouvir a Deus, até atrasei a entrega do artigo, e no dia seguinte veio uma nova notícia que tinham distorcido o evento, não era bem daquele jeito, era outra coisa. E, puxa vida, nós precisamos fazer isso, gente. Nós precisamos nos aquietar, ouvir a Deus. De novo, voltando para a questão ali das respostas prontas, as respostas que funcionaram antes não vão funcionar agora. Nós precisamos responder, porque isso é liderança. Ficar quieto não é liderança, mas ouvir de Deus, porque o nosso papel é transmitir ao povo as respostas que Deus tem. Não a minha, a sua, por mais brilhante que você seja. Mas o que é que Deus tem a propor para nós? Eu quero encerrar essa minha apresentação para a gente poder ter um bate-papo aqui da seguinte maneira. Vocês todos se lembram também da história de Esther. Esther ganhou um concurso de beleza, né, gente? Imagina só. E ela estava ali servindo ao rei, quando seu tio vem e conta o plano que existe para matar os judeus. E o tio fala para ela assim, Esther, intercede junto ao rei pelo seu povo. E Esther fala, olha, não pode entrar na presença do rei sem ser chamada. E faz mais de um mês que ele não me chama. Já fica me perguntando que tipo de relacionamento conjugal era esse. Mas não vamos discutir. O fato é, o rei não chama. Eu tenho medo de entrar lá e ele mandar me executar. A resposta do tio eu acho fantástica, porque o tio fala, olha, não pensa que você vai se livrar. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou neste lugar. Gente, Deus, na sua sabedoria, nos colocou nas funções que nós temos no meio da pandemia. Você pode falar, puxa vida, eu não queria ter pego esse abacaxi agora. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse. Aliás, eu acredito que foi para um tempo como esse que Deus nos colocou agora. A igreja de hoje, nós fomos surpreendidos pela pandemia. Deus não foi. Então, eu acho que pandemia, apesar de gerar ameaça, insegurança, incerteza, gera oportunidade. Não porque nós somos tão brilhantes, mas porque nosso Deus é. Deixa eu ouvir vocês um pouco. Vamos conversar um pouco sobre alguns desses princípios. Então, acho que, Simone, podemos tirar a apresentação aqui? E eu não sei como é que você quer coordenar isso, Simone, mas eu gostaria de ouvir, assim, sei lá, uma pergunta, um comentário. Vamos interagir um pouco sobre essas considerações. Queridos, nesse momento a gente vai abrir, tá certo? Para interagir. Aí você pode abrir seu microfone e já fazer a pergunta, alguma reflexão, juntamente para o palestrante, ou colocar no chat, aqui na caixinha de texto. Como você sentir à vontade. Quem gostaria de começar? Eu gostaria de fazer uma colocação, Simone, para o pastor Daniel. Daniel, eu vou tentar fazer um mix aqui de tudo que você falou, fantástico.
e pensando o seguinte, a religião tem sido copista, né, desde o começo, inclusive o judaísmo, uma coisa copia da outra. O judaísmo foi muito improvisador. A igreja herdou muito, muito. Jesus foi um inovador com base no original, né? Jesus trouxe toda a ideia de Deus de volta e aplicou naquele tempo lá. A pergunta é o seguinte, pensando nisso que você falou agora por último, dizer ao povo o que Deus tem para dizer, como é que podemos ter aquela conversa de Jesus a caminho de Emaús, com aqueles dois lá, e fazer a igreja retornar às suas bases? Me fiz entender? Eu acho que sim. Só que eu vou precisar de 2 horas para te responder, Tiago. Mas deixa eu fazer alguns comentários aqui, gente. Só alguns comentários em cima. Primeiro, Jesus é o criador por excelência. Aliás, ele criou e mantém e sustenta o universo. Então, assim, por isso ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Eu acho que a igreja, instituição, ela realmente padece, sofre por ter reproduzido modelos de uma maneira acrítica. Então, a partir do momento que a igreja é oficializada pelo império, ela copia a estrutura do império e cria uma igreja hierárquica, rígida, que a igreja ali do século IV, V, era uma cópia da estrutura hierárquica administrativa romana. Então, de repente, a igreja se tornou os prédios, e você tinha o presbítero, aí tinha o pastor, aí tinha o bispo, aí tinha o arcebispo, aí tinha o cardeal e tinha o papa, né, subindo até o imperador. E quando nós copiamos a forma sem preservar a essência, você gera um modelo disfuncional. Não sei como é que foi pelo Brasil afora, ouvi de alguns lugares, aí em Recife e outras regiões, mas aqui no Rio Grande do Sul, gente, eu senti vergonha da discussão de alguns pastores, quando fecharam as igrejas. Fecharam as igrejas. Eu falei, gente, não fechou a igreja. Fechou o salão de reunião só. Porque isso é uma perseguição contra a fé. Mas não é uma perseguição contra a fé, eles fecharam os salões porque não pode ter aglomeração. A nossa fé não depende de aglomeração. Mas na cabeça de alguns pastores, e eu conversei com alguns, gente, se eu não posso ter culto, estão perseguindo a minha fé. Eu lembro de ter escrito um artigo naquela época falando, coitado dos irmãos dos países perseguidos, né? Coitado dos irmãos na China, porque não existe mais igreja na China há anos. O que não é verdade, gente. Existe, e é uma igreja vibrante, é uma igreja sofredora, perseguida. Mas assim, houve uma cópia de modelos que já não funcionavam mais. Então, assim, como é que a gente faz a igreja voltar? Eu acho que a gente tem que continuar o tempo todo perguntando assim, gente, qual que é a essência? Qual que é a essência? Quando as coisas estão funcionando bem, a igreja está crescendo, o ministério está acontecendo, ninguém quer mudar. Em time que está vencendo, não se mexe. A gente sempre fala isso. A bênção da pandemia, e, gente, de maneira nenhuma eu estou defendendo a pandemia, dizendo que foi bênção, né, a tragédia, pessoas morrendo, o caos social, mas, de qualquer maneira, no meio disso tudo, nós temos uma oportunidade que é o quê? Os nossos programas antigos não resolvem mais. E eu não sei se vai mudar tudo quando acabar a pandemia, tá, gente? Eu acho que tem algumas mudanças que não voltam nunca mais. Então, eu acho que como é que nós levamos a igreja de volta àquele padrão anterior, perguntando qual que é o nosso chamado, não como é que nós fazíamos até agora. E olha, gente, o que nós fazíamos até agora tem sido bênção, tá? Não vamos jogar tudo fora. Mas tem que ser revisto, tem que ser passado por um crivo, um critério muito rigoroso. Então, em resumo, precisamos voltar para a essência e continuar perguntando sobre a essência. E líderes, muito cuidado para não serem repetidores de programas que tiveram sucesso no passado. Eu não sou contra o sucesso, gente. Se o programa está funcionando, por favor, preserva, tá? Mas a essência não é o programa.
O programa serve, de repente, de vasilha, de veículo para o ministério. Bom, gente, se tiver que trocar o veículo, a gente troca. Vamos preservar o ministério. É só uma pontinha, Thiago, não dá para responder tudo. Valeu, Daniel. Mais algum comentário, gente? Deixa eu ouvir vocês. Opa, boa tarde, Daniel. Opa, fala, meu irmão. Eu queria saber, assim, a sua opinião no caso. Assim, como você havia falado sobre essa questão da criatividade, assim, em relação às lideranças, no caso, você acredita que, assim, essa questão da dificuldade, da criatividade, dificuldade de novas estratégias, no caso, para os líderes, seja ele ou para ministério ou para outras funções, no caso, é justamente essa falta de exercício de criatividade, assim, porque, assim, quando se há em tempos de crise, a gente tem que se desdobrar. Quando não existe crise, você meio que se mantém naquela rotina, não busca essa coisa. E, ao mesmo tempo, também, acredito que, assim, tanto na questão de igreja, assim, acabam se perdendo um pouco dessa questão de você exercer a criatividade, porque tem medo que pode quebrar alguns paradigmas, assim, já construídos em igrejas também, e eu vejo que é uma falta que, de uma certa forma, faz, certo? Não sei se ficou clara assim a pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que o que é que nos impede de sermos criativos, de fazer diferente? Como eu disse, em parte, se o que a gente fazia dava certo. De novo, parece brincadeira, mas, gente, time que está vencendo não se mexe. Então, não importa se às vezes o time nem está vencendo, mas dá a impressão que está. Aí eu não ponho a mão. E ao não pôr a mão, eu estou sempre correndo atrás do prejuízo. Agora, imagina se Jesus fizesse isso. Gente, eu vou tentar aqui reformar as sinagogas, porque acho que vocês não entenderam bem. Jesus correu por fora. Com isso, gente, eu não sou contra estruturas eclesiásticas nem programas, mas eu acho que, tentando responder o que é que nos prejudica de tentarmos algo novo, eu acho que é especialmente o sucesso do passado ou a tentativa de preservar aquilo que vinha acontecendo. Porque a gente encontra consolo e segurança no que é conhecido. E deixa eu confessar uma coisa, aos 62 anos, que quanto mais tempo passa, menos eu quero mudança. Mais eu quero me manter naquilo que eu conheço. Então, os inimigos da criatividade são o sucesso do passado, um certo comodismo e uma sensação de não querer mudança. Não sei se eu respondi bem aquilo que você tinha perguntado. Heraldo, né? Sim, sim. Eu acredito que, assim, talvez esse medo da mudança, como eu havia falado, assim, na minha opinião, existem algumas questões. Por exemplo, a questão da zona de conforto também, que eu acho que quanto mais confortável para mim para fazer os processos, é o que está valendo, né? Se isso, de uma certa forma, abala, vamos dizer assim, as minhas estruturas, então há alguma coisa de errado que, às vezes, eu tento justificar nas circunstâncias. Não como uma forma de tentar, no caso, a coisa está desconcertante. O que é que a gente pode tentar fazer? Por quê? Quando se trata dessa questão de liderança, eu acredito que, assim, geralmente nos é ensinado, não, o líder tem que ter essa conduta assim, tem que agir dessa forma tal, e às vezes não é ensinado a gente de como lidar com as crises e as oportunidades, e parece que a gente só vem discutir determinada situação quando aquela situação está sendo vivenciada. Por um lado, isso é bom, porque você aprende a lidar com aquilo, mas ao mesmo tempo também, às vezes você acaba sendo equivocado, porque assim, podia não ser a pandemia, poderia ser, por exemplo, dar um exemplo bem esporádico, assim, poderia estar dando um problema de energia, em que agora não está tendo mais energia elétrica, agora como é que vai tentar se fazer?
Agora, o problema agora é com a questão da violência. Como é que a igreja vai ter, o líder poderia lidar com isso? Então, as diversas circunstâncias, eu acho que acredito que poderia muito bem os líderes sentarem, debater e, ao mesmo tempo, pensar se acontecer determinada coisa. Claro que, assim, não é que você vai viver sob diversas hipóteses, mas, assim, acredito que as lideranças têm que pensar em diversas criatividades de soluções para as novas oportunidades que virão e ver isso também como uma nova oportunidade, como o senhor já havia comentado. Isso. Eu diria mais, gente. Como líder, eu me apaixono por aquilo em que eu invisto. Eu invisto naquilo que eu amo e eu me apaixono por aquilo que eu invisto. Então, imagina comigo, um irmãozinho que começou a desenvolver um ministério do mesmo jeito, da mesma maneira, e há 15 anos ele vem fazendo daquele jeito. Aí tu chega para ele e fala, cara, não é a melhor maneira, vamos trocar tudo. Ah, tu é o vilão. Tu é o meu inimigo, porque, cara, 15 anos eu tenho feito assim. Quem é você para... A tendência humana é se apaixonar por aquilo que a gente faz. Porque dói para nós eu abrir mão ou reconhecer que, de repente, meu esforço todo não tem sido mais eficaz. Então, eu acho que sim, zona de conforto, o fato do time que está vencendo, às vezes nem está vencendo, mas eu acho que está... É muito caro, ou seja, eu me apaixono pela forma e não pela essência. Nós precisamos lembrar o que nós fomos chamados a fazer. Gente, nós não fomos chamados a fazer culto. Não, mas a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus. Devemos louvar a Deus. Nós não fomos chamados a fazer escola dominical. Não, mas nós temos que ensinar a palavra. Temos que ensinar a palavra. Enquanto a escola dominical for a melhor opção, sou o maior defensor. Mas vão haver circunstâncias como agora, por exemplo, em que não é a melhor solução. Na nossa igreja, por exemplo, por uma série de razões, a escola dominical foi perdendo o seu lugar, de adultos especialmente, né? A um ponto tal que tinha, assim, a igreja tem umas 400 pessoas, eu diria que nós tínhamos 10, 20 na escola dominical de adultos. Bom, começou a pandemia, nós começamos a aula por Zoom. O número triplicou. Eu acho que essa liderança tem que se perguntar o seguinte, vamos voltar para a aula presencial? Não sei, de novo, insegurança, porque de repente só vai dar certo durante a pandemia. Mas o fato é que nós temos que nos perguntar o que é que a gente faz. Mas no caso da Igreja Conde, que eu frequento, irmãos no passado se esforçaram e construíram um prédio que hoje tem cerca de 30 salas de aula. Agora, vai falar para um irmão desse que as aulas agora serão por Zoom. Mas ele morre do coração. Isso é infidelidade. Agora, eu não estou jogando pedra nessas pessoas, mas o fato é, ele se apaixonou pela forma, mas a nossa essência é o ensino da palavra. Temos que dar outro uso para essas salas. Olha, tem muito uso para fazer. Inclusive da aula, mas eu acho muito, muito oportuna a tua observação, Arnaldo. E eu acho que nós temos que começar um movimento, só que ele é um movimento meio de dentro para fora. Ou seja, o que é que eu faço no meu ministério, na minha mordomia aqui, que de repente eu estou fazendo só porque é o que eu sempre fiz? O que melhor se adequaria? O que eu tenho que abrir mão, jogar fora? Jogar fora é complicado, né, gente? Porque a gente gosta do que faz. Ainda mais se em algum momento você teve sucesso. Acredito também, Daniel, que assim, a questão, só para finalizar a minha fala, sobre a questão assim também da realidade, acredito que assim, o líder também ele tem que ter essa sensibilidade de olhar a sua realidade, não querendo se acomodar quanto a ela, mas você, por exemplo, de uma certa forma, você perceber as possíveis soluções. Por exemplo, na minha igreja mesmo, o pastor, no caso, decidiu ter as aulas, as escolas bíblicas, no caso, em um dia na semana, porque no culto só ficaria só um momento restrito aos domingos. Então, a gente optou em fazer as aulas dominicais à distância. Isso, de uma certa forma, não impede das pessoas participarem. Inclusive, nos cultos também,
teve até, no caso, assim, alguns ainda não podem vir porque ainda fazem parte do grupo de risco, e assim, a gente está fazendo os cultos online, e agora está tendo esse aumento um pouco mais gradual dos cultos presenciais, né? Eu acho que o que muitos ainda não se acostumaram a ter uma tela literalmente filmando o pessoal fazendo no culto na hora, né? Mas fora isso, a gente está conseguindo realmente assim fazer as adaptações e estamos torcendo para que realmente as coisas se normalizem e ao mesmo tempo também tragam inovações para, não só falo só para mim, mas eu acho que para cada um que está aqui ouvindo também. Com certeza, com certeza. Mais uma pergunta. Fala, Cláudio. É mais uma observação mesmo por conta do que foi dito, que foi excelente, né? Eu acho que, ainda pegando o gancho que Heraldo falou, que o pastor falou, a partir do momento que a gente se acomoda do que está vivendo, né, a gente para de escutar a voz de Deus. E essa paixão que o Senhor está falando, né, que às vezes a gente se amarra tanto ao método que a gente para de ouvir o que Deus tem para falar para o nosso coração, o que é onde a gente deve sair para ir, né? Então a gente fica só habituado entre quatro paredes, né? E fica restrito a isso. Enquanto o reino é muito mais expansivo do que a nossa própria igreja local na construção, né? Muito, muito bem colocado, Caleb. Eu um tempo atrás, cheguei até a falar, conversando com alguns pastores, já pensou se todos nós perdêssemos as nossas propriedades como igrejas? Perdeu, pronto, fechou, não tem mais. O que ia acontecer? Eu acho que nós seríamos, eu não estou propondo isso, por favor, tá, gente? Mas a gente ia ter que reinventar o negócio, ia ter que fazer de outro jeito. Bom, aí veio a pandemia, não teve nada com a pandemia, não. E, de repente, nós perdemos algumas coisas. Agora, eu sei que tem igreja, aqui em Porto Alegre, que tem escola dominical na quinta-feira à noite. Só que não é dominical, tá, gente? Mas é a escola bíblica da quinta-feira à noite. Tem gente fazendo por Zoom, tem gente fazendo... Amém! Amém. Mas eu acho que esse exemplo de ouvir a Deus, eu quero que vocês imaginem comigo, Davi com 400 homens, furioso com a ofensa de Nabal, nós vamos lá para matar todo mundo. E aparece essa mulher na frente e fala, não faça isso, Davi. Cara, Davi foi fantástico de ter ouvido a voz de Deus. Porque ele podia ter desprezado por ela ser mulher, podia ter falado, não, você está interessado em proteger teu marido. Então, volta e meia, a voz de Deus vai vir de lugares improváveis. Mas se a gente está tão comprometido com o nosso jeito de agir, a gente não ouve a voz de Deus. Muito bom, Caleb, muito bom mesmo. Pegando, Mas eu ampliando, né? gostaria de fazer a pergunta. Enquanto Eita, isso... Só um minutinho, desculpa, a técnica aqui é meio falha. Mas ainda assim, a capacidade do líder, né? Já a gente voltando para o tema, sobre essa capacidade de transição, que às vezes a gente está novamente apaixonado pelo que está fazendo e a gente não quer largar o osso e entender que nós somos mortais, finitos e limitados, né? Saber que a gente não consegue aguentar tudo, a gente não pode ter uma vida vitalícia, né? Eterna na questão aqui humana, para que a gente não possa passar o ministério, passar as situações para outras pessoas também, né? E às vezes a gente fica apodrecendo um fruto que poderia gerar outras sementes, né? Muito, muito bem colocado, Caleb. Eu acho que é um problema grande de pastores que atingem a minha idade ou mais. Eu assumi um compromisso com a minha igreja uns 15 anos atrás, e quando eu atingisse 60 anos, eu deixaria de ser o pastor titular. Não tem nada de mágico em 60, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é esse o ponto. E aí Deus me concedeu essa graça. Eu deixei a titularidade da igreja 25 dias antes de completar 60 anos. Não há nada de assim, é só importante isso. Está na hora da transição. Eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. É um prazer ouvi-lo, pastor Daniel. Meu nome é Maria do Desterro, sou médica e comprometida com a causa do Evangelho. Há 12 anos, eu e outra amiga, médica também, observando os altos índices de depressão e suicídio entre médicos, não só na Paraíba, mas no Brasil, sou da Paraíba. E
fomos movidas a iniciar um projeto intitulado Projeto Lucas, pelo fato do Lucas ser médico e comprometido com a causa. E uma grande dificuldade que nós tivemos e ainda enfrentamos de vez em quando, que é uma questão que volta como ondas, é que a ideia do projeto é dar assistência psicológica e espiritual para a classe médica num formato novo, não num formato de culto com hoje vamos abrir a Bíblia e nós vamos estudar e agora vamos fazer um apelo. Não naquele formato, mas num formato novo, porque nós entendemos que estamos levando uma mensagem para médicos, que são pessoas que, assim, com possibilidade de ir a qualquer igreja que eles queiram ir. Então, para que reproduzir um formato para o qual eles não vão? Porque se eles estivessem indo, os índices poderiam ser diferentes, os índices de depressão. Então, a gente precisa mudar o paradigma, precisa mudar a linguagem, precisa mudar a abordagem. E aí, propomos um projeto mesclando a ciência médica com a espiritualidade, trazendo sempre temas que são do interesse do dia a dia, dos dilemas da prática médica, e inserindo neste tema uma recomendação, uma bem-aventurança, um estudo, um versículo, que faz com que aquelas pessoas percebam que aquele livro hermético, difícil, que a maioria diz, é muito difícil, que ali existe uma palavra viva, aplicável às demandas do dia a dia da prática médica. E nesse projeto a gente vem há 12 anos. Existe uma coordenação de 5 médicos, né, e uma psicóloga, que nos dá um apoio, né, nas reuniões. Antes da pandemia, nós tínhamos reuniões presenciais, mensais, e temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos mensagens dentro de uma linguagem médica, dentro de uma linguagem que a gente sempre procura tornar atrativa, instrutiva, edificante e leve, né, do Evangelho. Graças a Deus, a gente tem um grupo de WhatsApp com quase 200 pessoas e já se tornou conhecido na cidade esse projeto. Tem sido uma experiência interessante, mas eu estou citando ele para ratificar as suas palavras sobre a necessidade de pensar fora da caixa, sabe? Porque o mundo, as pessoas, elas estão um pouco saturadas com um formato autoritário, de uma ortodoxia deslocada das necessidades das pessoas. E vocês vão de convir que tem muitos pregadores midiáticos que mais prestam um desserviço à causa do Evangelho do que acrescentam, né? Com certeza. Então, a gente está vivendo tempos de ceticismo, tempo de cansaço das pessoas, e isso demanda dos cristãos, daqueles que têm essa motivação, como o senhor chamou, essa paixão. É tempo de nós nos colocarmos diante de Deus e não termos medo do novo que Deus possa vir a revelar, não é? E aí, esse novo, não raramente, pastor, a gente enfrenta dificuldades, porque no grupo a maioria é constituído por médicos católicos, espíritas, que não professam nenhuma religião, e alguns evangélicos. E eu lhe digo com muita franqueza, alguns evangélicos que fazem parte prejudicam mais do que ajudam. Já houve pessoas que saíram do grupo afirmando que saíram porque não suportavam os posicionamentos radicais, sem empatia, sem compaixão humana de alguns membros, esses mais xiitas, né, mais fundamentalistas
das fileiras do Evangelho. E a gente fica assim, num constrangimento muito grande. Então, eu vejo que são desafios, mas dentro desse cenário de desafio, eu achei assim, maravilhosa a sua palavra, porque teve ressonâncias nesse nosso projeto, e eu estou compartilhando com o senhor como forma de dizer, sim, o Espírito Santo tem soprado isso em outras consciências, sim. E eu me sinto agraciada por Deus, por Ele ter soprado essa forma diferente em que nós terminamos as reuniões mensais quando podíamos, né, antes da pandemia, agora está tudo online, então criamos lives junto ao Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba, então temos lives que falam de resiliência, que falam de temas como lidar com a perda, com o luto, temas que são sempre abordados por palestrantes que estudam os temas, né? Ótimo, ótimo. E eu quero, assim, desculpe, eu acho que me alonguei um pouco, mas concluir dizendo quão agradável foi escutar essa mensagem. Eu sinto como, assim, aquele alento, aquele reforço, porque em alguns momentos esse grupo que exige um formato como das igrejas nas escolas dominicais para aquele grupo, eu digo, olha, no momento em que a gente começar com este formato, vai sair gente pelo ladrão, vai espirrar fora, porque esse é um formato que essas pessoas estão cansadas, elas rejeitam, elas criticam. Então, a gente precisa falar de um evangelho que está ali, e muitos colegas compartilham, olha, eu estava num plantão, na madrugada, um plantão difícil, paciente que morreu, estava na UTI, e aí eu abri o grupo do Projeto Lucas e tinha uma mensagem de esperança, de boa nova, e eu nem sabia que aquilo estava escrito lá, e aí eles falam, as meninas, né, olha só, as meninas bastaram, e aquilo trouxe o alento. Então, é uma outra linguagem. Né? E como é necessária essa sua palavra, pastor? Eu fico muito feliz. Amém. Eu gostaria inclusive, convidá-lo a falar conosco do Projeto Lucas. Nós poderíamos organizar uma webinar dentro de um dia, de um horário que sejam viáveis para o senhor, e sabemos se poderíamos contar com a sua presença como palestrante, porque eu acho que essa palavra que o senhor deu hoje é uma palavra de esperança, é uma palavra é uma palavra profética, que eu percebo os profetas como indivíduos com uma antena assim, um pouco mais alta do que a maioria, então eles têm uma antena e essa antena dá para eles uma percepção muito próxima da percepção de Deus. Então, enquanto do ponto de vista humano é um cenário de perda, um cenário de desolação, realmente há luto, né? Muito luto, mas no meio dessa crise, oportunidades acontecem, mudanças importantes acontecem, e a causa do Evangelho ela é irrefreável, não é, pastor? Não é do Espírito Santo, não é nossa, né? Olha, certamente podemos fazer isso. Eu fico com convite e observação. Agradeço. O Marcos tem o meu contato. Por favor, teria o maior privilégio. Eu acredito... Deixa eu dar 2 palavras só aqui, Simone, sobre essa palavra, inclusive, da Maria. A primeira delas é assim... Nós tivemos aqui na nossa igreja, por vários anos, uma tentativa de ministério de homens. E o ministério de homens era basicamente aquilo que ela falou, era um culto. Aí, quando eu cheguei, esse ministério já não existia mais, e nós conversamos, e tinha um desses homens assim, muito empenhado em começar algo diferente. E, obviamente, como gaúchos, uma das coisas que o pessoal ama fazer aqui é churrasco. Eu falei, cara, por que você não começa o ministério do churrasco? Ele falou, isso eu gosto, pastor, isso aí eu faço, isso aí não tem... Bom, gente, eles começaram a
primeiro assim, reunia 5 homens, a gente organizava quem ia, fazia um churrasco, depois parava e compartilhava a palavra. Mas assim, compartilhava a palavra, gente, é sentar em roda, e aí, como é que está a sua vida, como é que está isso, como é que é aquilo. E muito, muito interessante, porque começaram a vir homens não cristãos, não evangélicos. Inclusive, o nível da linguagem caiu bastante. Tinha alguns que chegavam lá, metade das palavras era palavrão, as outras eram com duplo sentido. Era assim, constrangedor. E a gente continuava conversando, e continuava... Olha, várias pessoas vieram ao Evangelho por causa desse grupo. Esse grupo, depois eu não participei mais, mas o grupo continua. Para vocês terem uma ideia, quando a pandemia começou, final de março, mais ou menos, eles começaram com um projeto maluco de meia hora de oração todas as noites, das 8 às 8h30. E, sinceramente, quando eles me falaram, não, coragem, vão lá. Eu falei, não vai dar, gente, isso vai durar um mês. Estão até hoje, não perderam uma noite. Claro, tem dia que tem 20, tem dia que tem 3, tá? Mas Então, é um ministério que está afinado, que está adequado. O Caleb já falou que quer importar para o Recife esse ministério. Beleza. A questão é o quê? Pegar um movimento que aglutina homens, no caso, fazer churrasco, e às vezes quando alguém faz um peixe, alguém faz um carreteiro, outros pratos aqui, mas só homens, eles se reúnem, e quando dá 9 horas da noite, eles param, e eles oram, e eles falam de Jesus de uma maneira muito informal. É essa adequação. A segunda palavra que eu quero falar é assim, eu entendo o pastor que quer transformar a reunião de médico e de homens em culto. Por quê? Porque como pastor, gente, a expectativa que é colocada sobre mim é que eu aumente o meu rebanho local. É isso que é o meu job description, tá? Eles querem que eu aumente a minha igreja. E se eu aumentar a minha igreja, eu sou bem-sucedido. Se a minha igreja cair, eu sou mal-sucedido. Então, é natural que o pastor queira o quê? Pegar um movimento de médicos, um movimento de homens, um movimento de sei lá o quê, e puxar tudo para dentro. Não é sempre com má intenção, tá? Eu quero que é uma palavra de tolerância, amor e paciência com os pastores. Porque esse é o nome do jogo. Então, o pastor precisa ter muita perspectiva para falar, peraí, esse negócio é melhor não puxar para dentro. Eventualmente, que as pessoas venham para dentro e tal, mas vamos deixar isso fora, porque tem mais alcance fora do que se eu arrastar para dentro. Mas, gente, isso é para qualquer ministério. O nosso chamado não é para aumentar o nosso rebanho, mas é o rebanho de Deus. Já falei demais também. Vamos lá, Simone. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, acho que vai precisar já ir finalizando. Graças a Deus foi muito bom tudo que foi compartilhado pelo pastor Daniel Lima. Trouxe a gente, né, perspectiva agora sobre esse momento novo, né, de pandemia, de como aproveitar as oportunidades, né, nós como líderes, né, de como sermos usados, né, nesse contexto, né, e não só ficar contemplando o caos, né. Aí, antes de terminar, eu gostaria só de apresentar quem entrou depois. Eu vou dar alguns avisos e eu gostaria, quando for finalizar, o pastor Marcos fazer a oração pelo senhor e pela reunião.